Fala empreendedor, hoje a gente está aqui em mais um episódio do Empreenda Podcast e hoje eu trouxe uma pessoa para falar para vocês sobre o processo de contratação, sobre como analisar na hora da contratação o perfil comportamental desse futuro colaborador. Trouxe ela, que é contadora há 30 anos, Master Coach, né? Analista comportamental, a minha amiga de longas datas aí. Longas datas não, a gente se conhece há um ano, mas eu já considero longas datas. A minha amiga Fátima Nascimento, seja bem-vinda, Fátima, e se apresenta aí para o pessoal. Gratidão, Jonathan. É um prazer estar aqui com você nesse podcast de sucesso, né? A gente vê quantas pessoas é importante, quanto agrega esse teu podcast para as pessoas entenderem. Como foi que eu comecei, né, a questão da análise de perfil comportamental? Comecei por conta do Andominha, que eu via que as empresas, dos meus clientes, que os clientes contratavam muito e tinha muito turnover, despesa com demissão, gente. Por que tinha despesa com demissão? Porque não sabia contratar bem. Isso é uma dor muito interessante dos empreendedores, porque não sabem fazer processo. Às vezes, eu digo muito que familiar não é funcionário. Familiar é familiar, negócio é negócio, e muita gente, as pessoas gostam de botar família dentro do negócio. Eu digo assim, Jonathan, que a gente tem que contratar a pessoa certa para o lugar certo. Não é? Hoje em dia, as empresas contratam por uma necessidade, por uma urgência, mas não analisa o perfil daquela pessoa. Vamos dar um exemplo? Uma pessoa, para venda, você que trabalha com venda, você é uma pessoa, eu não fiz o teu perfil comportamental, mas vendo o teu jeito, teus gestos, teu comportamento, eu sei que você é uma pessoa que tem um perfil dominante e tem uma influência altíssima. Como é uma pessoa do perfil dominante e uma influência altíssima? Pessoas que é comunicativa, pessoas que fazem negócio. Imagine, Jonathan, eu colocar você atrás de um birô para tu fazer serviço burocrático. Estaria perdendo tempo, né? Perdendo tempo, perdendo a capacidade daquele profissional, né? Em tudo isso. Então, realmente, é uma perca de tempo. Pois é, então as empresas hoje em dia estão tendo despesa, eu falo que na linguagem contábil, despesa, porque no momento, despesa é aquilo que a gente não tem retorno. Já custo não, é o que a gente investe para ter receita. Aí o que é que acontece? O pessoal está tendo despesa porque não estão sabendo contratar a pessoa, eu friso muito isso, a pessoa certa no lugar certo. Isso é muito importante. Inclusive, eu estou fazendo isso lá na minha empresa. Eu percebi o seguinte: eu estava colocando todo mundo quase lá no setor de vendas. E isso estava me gerando uma dor de cabeça imensa. Porque para trazer o cliente, nós usamos o tráfego pago. Então, o tráfego pago é investimento. Quando aquele cliente chegou ali, eu já gastei com ele, para ele poder chegar. E tem cliente que, pasmem, a gente gasta 17, 18 reais para ele chegar até a gente. Então, o que é que acontecia? E não estava gerando resultado. Então, eu entendi que não era o processo, era a pessoa. Entendeu? Então, ali eu já tirei algumas pessoas e, vou trazer tu para essa função, vou realocar aqui, porque eu acho que você vai se dar melhor. Isso é interessante. Isso é o processo que o Master Coach, que o analista vai fazer, né? Isso, a analista de perfil comportamental, minha gente, não é só para a empresa. É também para a gente, para a parte da vida, da vivência. Porque quantos atritos não acontecem? A gente tem uma empresa dentro de casa. Porque a gente trata com o marido, com a esposa, com o filho, e a gente vê aquele perfil. Mas a pessoa, eu, por exemplo, meu perfil é dominante e influente. Uhum. E meu marido, o perfil dele é dominante e conforme. Eu fazia, ficava, isso me incomodava, o perfil dele. Quando eu comecei a entender do perfil dele, eu consigo conviver com ele, porque é o jeito dele, perfil não se muda. A gente se adapta, mas mudar não, porque isso é da pessoa, né? Isso é da pessoa. Então, não é melhor a gente entender o perfil do outro, saber o perfil do outro. Em empresas, a gente saber, por exemplo, fazer o DNA de um funcionário. O que é que acontece? Tem uma empresa que tem um vendedor que ele bate todas as paradas, né? Como fala assim, né? Uhum. O vendedor bate todas as paradas. Então, eu vou contratar, então vamos fazer um DNA daquele perfil. A gente faz o DNA dele, então a gente vê as características dele, e quando a gente vai contratar, a gente pega uma pessoa próxima àquelas características. Veja como é Entendi. interessante. Sim. O pessoal acha que analisar um perfil comportamental é uma coisa insignificante, uma coisa sem sentido. Minha gente, eu digo porque eu estou vivendo isso na prática. Não foi à toa que a gente tem, eu sou franqueada de uma empresa de estágio, de recrutamento e seleção. Eu coloquei esse serviço no meu escritório. Por quê? Porque eu via, imagine, todo mês era uma enxurrada de demissão. Aí quando eu ia perguntar, por que você está demitindo? O que foi que aconteceu? Pessoas certas
nos lugares errados. nos lugares errados. Isso acontece muito. Eu tiro isso lá na minha empresa, né? Eu já tive uma cultura. Antigamente, por ser um perfil muito dominante, eu não tenho vergonha de dizer isso. Eu digo isso para os empreendedores entenderem que a gente precisa evoluir enquanto pessoas, a gente precisa buscar métodos diferentes. É como Fátima disse, a minha essência ela não vai mudar, mas a forma que eu adapto ela para realizar é outra coisa, entendeu? Então é uma coisa que eu digo muito às pessoas, é se adaptar. Entendeu? É se adaptar para que as pessoas entendam, né? Entendam que elas podem fazer o diferente, entendeu? Elas podem fazer o diferente. E eu comecei a mudar o meu comportamento dentro da empresa, das formas que eu entendia, das formas que eu passava essas informações para as pessoas, a forma que eu me comunicava, a forma que eu conversava, a forma que eu dava informação. Eu achava que todo mundo dentro da minha empresa deveria agir como eu, só que todo mundo não é eu. Pois é, eu digo, as pessoas fazem, a gente tem que tratar o outro como a gente gosta de ser tratado. Não, a gente tem que tratar o outro como o outro gosta de ser tratado. Por quê? Porque são pessoas diferentes, perfis diferentes. Então, a pessoa não gosta da mesma coisa. Eu posso gostar de uma coisa, você não pode gostar da mesma coisa. Então, a gente tem que conhecer a pessoa para poder saber o que é que a pessoa, como a pessoa gosta de ser tratada. Às vezes eu digo muito isso para as pessoas o seguinte, para que as pessoas entendam que nesse processo de contratação, no processo de lidar com o funcionário, é essencial que você entenda a linguagem do funcionário. Exatamente. Como você vai se dirigir àquela pessoa? As pessoas, geralmente os empresários, o que é que a gente faz lá na nossa empresa? A gente faz, a empresa diz, Fátima, eu estou precisando de uma pessoa de tal perfil. A gente vai, pega o perfil, pega os currículos, faz as entrevistas, faz análise de perfil comportamental da pessoa, porque, às vezes, o que é que as pessoas hoje em dia, as empresas fazem? Contrata por habilidades e demite por comportamento. Eu já escutei Não Luiz é? Helena Trajano dizendo isso. Pois é. Ela disse que na Magazine Luiza tiveram 23 mil trainees, né? E contratou Recentemente por ela falou, não habilidade. foi? Ela contratou por habilidade e ela demitia Por comportamento. Por quê? Porque as pessoas estão se comportando inadequadamente dentro da organização. Então, é feito o capítulo do livro, né? Contrata é caráter e treine campeões. Foi o capítulo do que eu citei no meu capítulo do livro, né? Recém-lançado. Tá até aqui, Está ó. até aqui, né? Transforma negócios em legados. Negócios em legados, que a gente foi coautor, né? Fátima foi coautor, eu fui coautor. Então, é isso. As empresas têm que saber. E tem outra coisa. Quem faz contratação não é o gestor. Quem faz contratação é uma pessoa especializada, que entende de pessoas, que entende de perfil comportamental. Por quê? Se você faz um... Não, eu gostei. Jonathan, né? Você analisou tudo do funcionário ou você fez uma entrevista, conversou, teve um bate-papo? Não fica um pouco uma lacuna aí aberta no meio do caminho? E cada pessoa se comporta de uma forma, exatamente. né? E a gente tem que ser mais assertivo possível, né? Porque o grande índice de turnover nas empresas é enorme por conta de mal contratação. Isso aí está ocorrendo, é um índice altíssimo. E hoje em dia, quem é empresário? Minha gente, uma má contratação, uma rescisão causa desgaste, tanto para o colaborador como para a empresa. Gastos. E sem falar qual o intuito do empresário quando bota um negócio, obter lucro. Então, tu vai estar toda vez contratando errado, e isso fica até... Imagina uma empresa que todo mês está mudando funcionário. O que é que vai dizer? Não, então a empresa não é boa trabalhar, porque o pessoal entra e sai. Até para o teu cliente sair não vai ficar legal. Isso é verdade. Eu tinha um cara, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Tem um cara que trabalhava para mim na empresa, eu contratei ele, ele era top de vendas, e nas empresas que ele tinha passado, o cara era bom. Eu disse, você vai se destacar lá na empresa, venha para cá. Eu trouxe ele, e o desempenho dele não foi bom. Por quê? Eu precisei entender. Ele trabalhava com produto físico. Ele vendia produto físico. Quando ele chegou na minha empresa, ele precisava vender produto no digital. E aí eu comecei a analisar, o rendimento, eu comecei a analisar. Eu analisei um ponto muito importante. Quando eu coloquei ele para vender produto físico, ele se destacou. Mas quando chegava no digital, era uma grande barreira. Então, eu entendi que aquela pessoa não é que ela seja ruim em vendas. Ela é muito boa em vendas. Mas no tete-a-tete, no pessoalmente, na conversa com a pessoa, no digital não é bom. Provavelmente o perfil dele é uma pessoa influente. O influente ele tem que estar assim, feito eu estou com você, conversando, ver pessoas. Pegar o influente e colocar numa sala fechada é mesmo que matar.
Pronto, era né? o que acontecia. Então, o rendimento dele não foi bom. E aí eu precisei, né, estudar aquilo dali. Ele era bom para outras coisas, então eu precisei realocar ele para as coisas que ele era bom e tirar ele de cena daquelas coisas que ele não era. E levando esse gancho seu, Jonathan, venho trazer aqui que agora em maio vai entrar a NR1, que fala de segurança do trabalho, que trata de questões psicológicas do empregado. Se você contrata uma pessoa, não sabe contratar, coloca essa pessoa no lugar errado, essa pessoa vai adoecer. Então, isso vai dar o quê? Acidente de trabalho. Vai dizer que essa doença foi adquirida no trabalho. Ou seja, eles estão trazendo essa responsabilidade para o empresário, que antes não tinha. E isso é um caso gravíssimo. Se os empresários não agirem de forma preventiva, principalmente na contratação, entender se a pessoa já veio com algum histórico De saúde mental, de né? saúde mental, a empresa vai assumir. E essa conta vai sair caro. É interessante a gente falar sobre isso e entender que o empreendedor precisa estar por dentro da legislação. Isso é uma coisa que mudou há pouco tempo. Eu acho que 95% dos empreendedores ainda não sabem disso, né? Mas calma é um coração, que também não é bicho de sete cabeças. É Não, uma dá coisa para ser boa para a empresa ajustado. e para o empregado. Empregado, não pense que surgiu mais uma coisa para mim ferrar meu patrão. Não é assim também. A legislação ela é muito abrangente, ela traz só uma melhoria para os negócios e para empreendedor que é a cabeça dura, que não pensa no seu negócio de uma visão ampla, isso daí realmente é para lhe ferrar. Porque a maioria dos empreendedores já vem interessante que a segurança do trabalho ela já é obrigatória há alguns anos Há nas muito tempo. empresas. Não, desde que iniciou Não, a CLT, que é a é segurança do trabalho, é obrigatório, mas não obrigatório. faziam. Aí começou-se uma Agora, depois do fiscalização, E-Social, que tudo isso. agora Aí se tornou realmente automático, as informações, obrigatório. eu digo que é o Big Brother trabalhista. Você está sendo monitorado o tempo todo. Então, agora é obrigação ter. E ainda mesmo assim, nem todas as empresas têm a segurança do trabalho ainda nos seus negócios. E as multas são altíssimas. E hoje, com o E-Social, tudo digital, a fiscalização do Ministério do Trabalho tem todas as informações Aí, em tempo real. Então, mas para isso, a empresa tem que estar organizada, tem que estar bem assessorada, que a importância de um profissional qualificado, porque se você está com qualquer profissional aí, você corre um sério risco de você vai ser chorar autuado. agora com o que eu escutei um empreendedor dizer. Você, como contadora, ouviu um empreendedor dizer o seguinte, ele disse para mim, eu disse, tu já renovou a questão da tua segurança do trabalho, que a gente faz um contrato anual com as empresas. E eu mantenho o meu contrato anual com a empresa que prestou isso para mim, e eu cheguei para o empreendedor e disse, tu já renovou teu contrato? Ele disse, não vou renovar não. Meu contador disse que eles flexibilizaram agora a fiscalização, não está dando nada não. Eles cobraram, agora não estão mais cobrando. Eu tomo cuidado. Vamos entender isso, a questão da flexibilidade. A flexibilidade foi para a questão dos, por exemplo, os atestados, pessoas que faltam e dão aqueles atestados. Não é obrigado a enviar para o social, é facultativo. Mas eu digo a você, empresário, é facultativo, mas se você não está colocando os atestados e enviando para o E-Social, dizendo, não, meu funcionário faltou porque fez uma extração de dente. Meu funcionário faltou porque está com problema, está com depressão. Você tem que informar. Porque se você não tem o ônus da prova, você vai assumir o risco. Porque ele pode alegar que aqueles afastamentos, a doença que ele tem, ele adquiriu no trabalho. Interessante que se você não comprova, se não tem documento, nada é fácil. Se você não tem como se defender, você vai ser E hoje o responsável. E-Social é a obrigação de gerar as informações, Pois né? é. E é um respaldo legal, empreendedor. Você acorda. Isso é um respaldo legal para você. Para depois o próprio governo lhe colocar na parede e dizer a culpa é sua porque você não fez sua parte. Não fez monitoramento como tem que ser feito. Não, a gente tem que agir de forma preventiva, na realidade, né? A gente tem que agir de forma preventiva para que a gente não venha ser pego de surpresa. É bom, não é bom. Você gosta, não gosta, mas você não é criança. A gente não faz o que gosta, a gente faz o que tem que ser feito. Uma coisa que eu digo muito. Tem um colega meu que faz 2 anos que os funcionários dele não faz mais exame periódico na empresa. Esse meu amigo, por que você não está fazendo? Aí depois vem uma bomba, não sabe por quê. Não faz um exame periódico, o que é que acontece? Não faz exame periódico, beleza, você não teve gasto, não pagou. E se esse funcionário vir com uma doença e você não tem como provar? Vai dizer que adquiriu naquele período de tempo. Porque assim, se ele fez o exame periódico, levou o atestado médico do exame periódico, foi anexado no E-Social, você tem uma empresa de segurança do trabalho, morreu, papai. Ele simplesmente vai tentar alguma coisa, mas ele não vai conseguir. E uma coisa que a gente sempre alerta no escritório, quando vocês fecharem
com a empresa de segurança de trabalho, faça um contrato bem fechado, porque se um fiscal do Ministério do Trabalho vem autuar a tua empresa, a responsabilidade é de quem fez os laudos. Sim. Né? Você deixar bem claro que o que está ali é de responsabilidade do técnico de segurança de trabalho. Isso. Porque qualquer coisa que ocorrer, ele vai ter que assumir também o risco. Sim. Porque se ele fez um laudo errado, ele se equivocou em alguma coisa, e outra coisa, essas práticas que tem aí de pagar segurança de trabalho sem ir na empresa, sem ver os riscos do ambiente de trabalho, ver o risco da atividade, de mapear bem feito, isso aí vai sair caro. Gente, é prevenção. A palavra-chave é prevenção. E outra coisa, contrato de empresa, veja o histórico da empresa. A empresa, ela pode fazer um exemplo. Hoje tem empresas que fazem, eu já vi aí no mercado, que ela mapeia tudo, ela pega a planta, o exemplo. Eu, quando fui fazer o meu, eu precisei enviar a planta do meu prédio para a empresa. Eles pediram várias fotos de ângulos diferentes, filmagens, não sei o que, porque eles queriam mapear tudo, né? A empresa não precisou olhar mais por conta do deslocamento, mas ela conseguiu adaptar a tecnologia para fazer todo o processo. Mas tem empreendedor que ele quer comodidade. Ele quer fazer o seguinte: eu te dou dinheiro e tu se vira. Não é assim, empreendedor. Tem casos, Jonathan, que, por exemplo, o ASO, que é o exame periódico, o exame admissional, o exame demissional. As empresas fazem, eu tenho que pagar esse exame. Só que isso aí, por que você tem que pagar? Porque você tem... É uma prova sua que o empregado, quando saiu, foi demitido, ele está apto. Então, se vier algum caso, ele dizer que teve alguma doença de trabalho, mas o ASO está dizendo que na demissão ele não tinha não tinha nenhum problema. Ou nos exames periódicos ele também não tinha nenhum problema. E a questão, a empresa, ela só não tem um setor. Então, quando faz os laudos de segurança do trabalho, são analisados setores. Por exemplo, você trabalha no administrativo, o seu risco de trabalho é zero. Mas quem trabalha, por exemplo... Na rua, um exemplo, instalador de internet em cima de um poste. A pessoa que faz entrega de moto, o risco é diferente. É diferente. Então, são casos analisados separadamente. E sem falar, por que deu esse stat, né, no governo, na Previdência? Por conta do grande índice de pessoas dando entrada no INSS, auxílio-doença, aí a gente volta para a questão emocional, né? Problema psicológico. Aí o INSS, como é? Estudinho. Então, vamos ver de onde vem isso. Quando for analisar os laudos, as entrevistas que os peritos vão fazer, aí diz que é doença do trabalho. Então, o INSS, não, então a gente não vai assumir isso. Porque tem uma diferença, né, do índice 31 para o 91. Um está ligado à doença não relacionada ao trabalho e o outro relacionado à doença do trabalho. Então, se organize, se prepare, porque se não se preparar, não se organizar, vocês vão assumir o risco. E é interessante, empreendedor, uma coisa muito interessante da gente dizer, Fátima, é que isso não é nada novo. Isso já foi criado na lei trabalhista quando criaram. Agora, infelizmente, não era fiscalizado. Isso não era introduzido. E agora eles estão caindo cada vez mais com a ajuda da tecnologia a fiscalizar esse tipo de coisa. Teve uma empresa que ela foi autuada porque ela mudou a função do colaborador e não fez o exame. Vai mudar de função? Tem que fazer um exame de mudança de função, para dizer que naquela função que ele estava anteriormente, estava tudo ok. E na nova, daqui é outra história. Veja aí como... Se você não estiver fazendo isso. Isso aí é interessante. É interessante você sempre estar orientado de um bom contador. Eu digo muito que existe dois tipos de contador, né? O contador que te orienta, que pega na tua mão, e o que emite só tuas guias para tu pagar. Pois é. Quem tem que escolher o seu contador. Qual é o que você quer? É aquela história, cada um tem um contador que merece, né? E outra história. Muitas vezes, vocês não sabem o que o contador pode oferecer para uma empresa. As pessoas, a maioria dos empresários vê o contador como um batedor de guia, né? Que diz anteriormente, né? Um batedor de guia, mas ele pode estar ligada na tua parte gerencial, fazer parte. Tem reunião, chame seu contador. A gente está pensando isso. Porque é a pessoa que tem as características, o profissionalismo para te orientar. Isso. Eu acho o contador um dos profissionais mais importantes e que ou você tem ou você chora depois. Ou chora depois. Bem citado, Jonathan. Ou você tem ou chora depois. E eu digo muito aos empreendedores, e inclusive aos próprios contadores, se atualizem, busquem. Quem está na comodidade de casa não vai arrumar nada bom, não, minha gente. Vai arrumar tem gente que diz, Fátima, tu é contadora. Por que tu está estudando análise de perfil comportamental? Gente, eu lido com gente. E eu vejo as dores dos meus clientes, demissão, um em cima de outro. Isso aí não é bom. A empresa é criada para ter lucro, não é para estar pagando rescisão.
né? E tem que estar as pessoas certas nos lugares certos, para o resultado ter um resultado positivo e o negócio girar. Porque ninguém está brincando de abrir empresa. É jogo de gente grande. Jogo de gente grande tem que estar faturando, tem que estar tendo resultado. E não culpar terceiros, né? A gente fala muito que as pessoas culpam o governo. O que é que você está fazendo no teu negócio? O que é que você está investindo nos teus colaboradores? Está treinando? Está capacitando? E aí? E é complicado. Olha, hoje em dia a gente está num mundo que cada vez mais é difícil a gente conseguir. Eu digo muito que a gente tem que moldar os nossos colaboradores, claro, mas até conseguir pessoas para que elas queiram ser moldadas. É difícil. Hoje em dia a gente está numa era, está vindo aí a geração Z, né? E a gente precisa entender essa linguagem da geração Z, o que é que ela espera do mercado, o que é que ela quer do mercado. Porque tá vindo aí o cara, quem tá vindo aí daqui a uns anos para chegar é o cara do TikTok. E o cara do TikTok, quando ele chegar, bicho, ele vai querer o quê? Fazer dancinha dentro da sua empresa? Então a gente precisa entender para colocar esse cara no canto certo. Pois é, Né? a gente fala um caso que a gente lida diariamente, né? Por exemplo, a gente que viaja muito. Quando a gente chega no hotel, quem te atende? É o proprietário do hotel? Quem é que te atende? O recepcionista. O Né? recepcionista, é o camareiro, é o pessoal do restaurante. E essas pessoas têm que ter excelência. Né? Quantos cantos que a gente chega em hotel, que a gente vê o atendimento, às vezes tem uma recepcionista que está lá mal-humorada, provavelmente está com problema. E a empresa está preocupada com isso? Hoje não, a empresa vai ter que estar preocupada com a questão emocional do colaborador. Não tem para onde correr. Costumo muito dizer isso. É muito interessante quando a gente tem estudar. Eu recentemente estou aprendendo e estou para aplicar no meu negócio é a ferramenta DISC. Né? A ferramenta DISC você conhece bem. A ferramenta DISC ela faz uma análise do perfil da pessoa, né? Uma análise do perfil daquela pessoa para eu entender onde eu posso melhor encaixar cada pessoa dentro do meu negócio. É justamente isso que eu falei com você no início, né? Que a gente faz análise de perfil comportamental, que é o CIS Assessment, que ela é mais do que o DISC. Ela dá mais informações do que o DISC. E ainda dá a possibilidade de as outras pessoas analisar você. Imagine você pegar a tua gerência, a gerência faz a análise dela, a gente vê o que é que ela está pensando dela. E passar para os outros colaboradores saber o que é que os outros pensam dela. Isso é muito interessante. E a comunicação. Uma coisa que eu introduzi lá na minha empresa recentemente foi a autoavaliação. Eu avaliava muito meus colaboradores, mas eu comecei a dizer, peraí, eles precisam se autoavaliar. Como é que eles estão na visão deles? Para que eu entenda, para que depois, se der algo muito diferente aqui, sentar com a pessoa. Me explica aqui. Porque a gente tem que... eu digo assim, que para a gente conhecer o outro, a gente tem que se conhecer primeiro. A gente primeiro se conhece, vê a análise da gente, vê como a gente é, para depois a gente começar a conhecer o outro. Porque se eu não me conheço primeiro, como é que eu vou conhecer o outro? Né? E, geralmente, nas gestões, ele se preocupa também de fazer a análise do colaborador. Mas a gente tem que fazer uma análise de 360 graus, que é os colaboradores e os gestores. Para a gente ver se esse time está se encaixando, né? Porque, às vezes, o perfil do gestor não está agradando os colaboradores, não está surtindo o efeito. Às vezes você tem um colaborador no lugar certo, pessoa certa, mas a pessoa que está fazendo a gestão não está. Não tem perfil para estar na gestão. Veja como essa análise é interessante, né, Jonathan? É demais. Fátima, eu acho que você trouxe uma discussão muito positiva para os empreendedores abrirem os olhos e começarem a enxergar dentro do seu negócio de uma forma diferente. Mas eu queria que Fátima deixasse a mensagem dela aqui. Eu gostei muito do papo, Fátima. Não vamos alugar, porque senão nós passamos o dia todo aqui conversando. Tem muito pano para manga, Tem né? muito pano. E eu vou deixar aqui abaixo o Instagram de Fátima para você seguir ela. E lá pode mandar o direct perguntando. Pode, qualquer dúvida a respeito disso, como fazer... O que é que eu tenho de retorno por fazer isso? Precisou de serviço de contabilidade ou de contratação, Fátima está ali em Caruaru dando show de bola, né? A gente está atendendo em todo o Nordeste, né? Todo o Nordeste, olha aí. A mulher é boa. Inclusive, ela vai resolver um negócio para mim já. Tava fechando ela ali. Mulher boa, mas eu quero que você deixe a mensagem final para esses empreendedores, um alerta para eles, o que é que eles podem fazer ou mudar dentro do negócio deles. Eu quero dizer a você, empreendedor, que você abriu sua empresa foi para ter resultados e positivos. Então, faça a coisa certa para você ter o seu resultado. Porque como é que eu vou ter um resultado positivo fazendo as coisas diferentes do que tem que ser feito? Né? Então, e eu digo, você não tem concorrente. Seu maior concorrente é você mesmo. Eu sempre digo, eu sou a minha maior concorrente. Essa frase eu carrego para onde eu vou. A minha concorrente sou eu. Então, você não tem concorrente. Você é seu maior concorrente. O que é que você está fazendo para ter resultado positivo?
É isso, Jonathan. Obrigado, Fátima. Obrigado por ter vindo, aceitado o convite, bater esse papo, ensinar e ajudar empreendedores aí. Você, sendo bem clichê, mas você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, comente, que a gente sempre acompanha os comentários, e siga o meu perfil de Fátima, eu vou deixar aqui na descrição. E até o próximo episódio.